Você já sentiu alguma rouquidão? A sua voz já falhou em algum momento? Então esse podcast é para você. Em comemoração ao Dia Mundial da Voz, que será dia 16 de abril, nós convidamos um especialista, o Dr. Aguinaldo Graciano, otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço, para falar tudo para nós sobre cirurgia, sobre o tratamento, sobre o acompanhamento da voz e do nariz também. Mas já convido vocês a se conectarem aqui conosco para não perder nada, para não perder os próximos podcasts. Olá, doutor Aguinaldo, tudo bem? Olá, Ediane, bom dia. Bom, Obrigado pelo convite. eu que agradeço muito aí a chance de ter você aqui conosco, tá falando realmente do seu tratamento. A gente já conhece o seu trabalho há muito tempo, mas é importante esclarecer as pessoas que estão em casa como é que funciona o trabalho com otorrino, quando procurar, quando não procurar, o que ver, o que é importante, para a gente poder esclarecer e realmente poder orientar ainda mais as pessoas, né, que têm algum problema vocal. Vamos falar um pouquinho sobre voz em relação ao Dia Mundial da Voz. E nos conta um pouquinho, quando procurar um otorrino, doutor Aguinaldo? Bom, muito bem. Lembrando, né, que, como você disse, vai ter a Semana da Voz, Sim. que é super importante. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e a Academia Brasileira de Laringologia e Voz, sempre muito ativa, tem muitas informações para os pacientes nas duas. Inclusive, há uma cartilha da voz, para quem tiver interesse, na própria Associação Brasileira de Laringologia e Voz. Então, assim, como você mesmo disse, né, a gente pode muitas vezes ficar rouco, acho que todo mundo já ficou rouco alguma vez, né, então é um sintoma muito frequente. Então, quando procurar o otorrino, quando procurar um especialista, também a fonoaudióloga, então o mais importante é o tempo de duração dessa rouquidão, né? E se essa rouquidão, você tem uma noção do que causou essa rouquidão, você teve uma gripe, um resfriado, e aí aquilo acabou desenvolvendo rouquidão, talvez um pouco de período de rouquidão pode ser comum nesses casos, mas a rouquidão permanece, ela persiste por mais de 3 semanas. Eu diria que até se você é um fumante, se a rouquidão persiste por mais de 2 semanas, já é interessante você procurar um especialista. Sim. E fumantes e não só fumantes, né, doutor Aguinaldo? A gente, né, eu como fonoaudióloga também, então a gente também atende bastante os profissionais, então acaba encaminhando bastante também, pegando casos de vocês. A gente vê que tem outras causas que também são bem agravantes, né, não só o cigarro, mas a gente vê muito, hoje em dia, o refluxo, né? Então tem muitos casos de refluxo e às vezes aqueles refluxos que não são tão... que são mais silentes, a pessoa se acostuma com aquilo, não se incomoda tanto com aquilo, mas por longa data, né, a gente sabe que isso também pode ter ali sérias complicações, né, em relação à saúde, né? Então eu falo que a gente já trabalha com outros profissionais, né? O doutor também encaminha para outros profissionais. Quais as áreas também que o senhor normalmente encaminha, que é bem comum de estar próximo da gente e solicitar de repente um novo exame? Eu acho que, como você bem lembrou, né, assim, o refluxo, principalmente o refluxo gastroesofágico, ele vai poder caminhar com refluxo faringolaríngeo, né? E esse refluxo faringolaríngeo, ele realmente pode ser silencioso. Muitas vezes a pessoa refere, mas eu não tenho azia, eu não tenho queimação, mas às vezes o primeiro sintoma que aparece é a rouquidão, é o desconforto. Em geral, ele não tem só a rouquidão como desconforto. Ele também pode citar uma sensação de um bolos faríngeo, a sensação de como se houvesse uma bola presa na garganta. Então, isso é um sintoma comum do refluxo faringolaríngeo que pode passar despercebido. Então, se o paciente nos procura e ele tem essa queixa, é comum, além da gente fazer toda a avaliação otorrinolaringológica, a gente pedir também a avaliação de um gastro, né, para fazer uma avaliação mais específica sobre os sintomas de refluxo gastroesofágico. Exato, a gente acaba encaminhando, né? Então, quando vem para o doutor, ele encaminha, quando vem para mim também, às vezes acaba vindo, por ser fono, né, especialista em voz, acaba vindo primeiro para mim, aí a gente encaminha para o otorrino, se tem alguma queixa, já encaminha para um gastro, então é bem importante essa multidisciplinaridade, né, para a gente ter uma boa resposta do paciente, né, doutor? Quais as patologias mais comuns que acabam acontecendo no consultório, que vocês acabam tratando ou encaminhando? Eu diria que provavelmente hoje o refluxo faringolaríngeo é uma das causas mais comuns, né? Sim. De causar essa rouquidão, um desconforto, uma voz que fica ali um pouco diferente, uma voz muito áspera, uma rouquidão muito intensa, e a gente já começa a pensar em coisas próprias da laringe, como os pólipos, os nódulos vocais, cistos laríngeos. Esses todos vão precisar de uma avaliação mais minuciosa, um exame mais preciso. Então, isso tudo vai ser diagnosticado de uma forma mais correta, com exames adequados.
E a gente não pode esquecer que tem várias outras causas. A gente tem alterações neurológicas, então pacientes com Parkinson, pacientes com distonia laríngea, pacientes com esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Todos esses pacientes neurológicos, às vezes o primeiro sintoma de uma doença neurológica pode ser uma alteração da voz. Sim. Né? Aquela voz que começa a ficar mais trêmula, começa a perder a força. Então, procura um otorrino e muitas vezes, né, como a gente não tinha colocado a multidisciplinaridade, o otorrino pode avaliar e considerar que é necessária uma avaliação neurológica. Né? Sim. E aí você tem outras doenças, a gente não pode esquecer hoje a tuberculose está voltando com muita força. Né? Então, tive uma paciente muito jovem recentemente, que ela teve muitos episódios de uma laringite e aquilo não melhorava. A gente indicou a biópsia, e aí, enfim, na biópsia acabou diagnosticando uma tuberculose numa paciente muito jovem, rígida, num nível, de uma classe social muito boa. Então, a tuberculose hoje não é uma exclusividade de pacientes imunodeprimidos, etc. Então, tem várias causas. Então, a investigação precisa vai indicar qual é o tratamento adequado. Exato, exato. E a gente vê assim, como voltando um pouquinho para o refluxo, então o refluxo, para quem não entende, ele pode ser como um banho ácido ali, que ele vai, aos pouquinhos, vai lesionando, né, toda a mucosa, toda a região. Então, né, que às vezes a gente fala, o que tem a ver o estômago, né? É porque justamente aquele banho ácido que a gente fica ali acontecendo ali ao longo do dia, às vezes muito mais à noite, pela alimentação, pelo posicionamento, acaba lesionando e depois realmente vindo para outros problemas que são muito mais severos, né? Então, já aconteceu, né, de ter casos com cânceres, com lesões maiores, justamente também devido ao refluxo. Mas não só ao refluxo, né? Outras causas que o doutor já citou, né? Então, assim, citando um pouquinho, o doutor falou de nódulo, pólipo. Quais os casos que são mais comuns de ir, por exemplo, para uma cirurgia? Quais os tipos de tratamento, assim? Claro, cada caso é um caso, tudo vai ser avaliado, depende muito da situação, depende do paciente, né? Mas quais os casos que são mais comuns, por exemplo, de ir para uma cirurgia? Bom, em termos de tratamento cirúrgico, né, a gente consideraria que provavelmente os pólipos vocais, né, eles raramente vão ter uma resposta muito boa com tratamento clínico ou intervenção fonoaudiológica. Às vezes a intervenção fonoaudiológica é importante, tanto pré quanto pós, para preparar, porque esse pólipo muitas vezes ele se desenvolveu por um trauma crônico, né, de uma maneira de usar a voz de uma forma inadequada. Causas menos comuns, que são já lesões dentro da laringe, né? Dentro da mucosa da prega vocal, que são os cistos, os edemas de Heinck. Né? Edema de Heinck é uma coisa muito interessante, que é um inchaço da prega vocal e que ele tem uma característica, ele só acontece em fumantes. E há uma ocorrência muito maior em mulheres fumantes do que em homens fumantes, né? E a voz de uma mulher que fumou muito tempo, quando ela começa a ficar mais grave, para aquela voz um pouco mais masculinizada, é comum a gente fazer o exame e ver o edema, né, o inchaço dessa prega vocal, que aí tem um tratamento tanto clínico e muitas vezes cirúrgico também. Uma coisa que é bastante comum, e aí sim, a fonoaudiologia é o primeiro tratamento, é o mais importante, são os nódulos vocais. Os nódulos vocais, eles são como um calo, né? É um trauma pelo uso inadequado da voz. Então, é preciso corrigir esse uso inadequado, fazer terapias, mudanças de hábitos, mudanças na maneira de usar a voz. Então, esses casos, eles realmente são mais para fono fazer todo esse tratamento. Raramente um nódulo vocal acaba precisando de cirurgia em casos muito excepcionais. E é claro, quando a gente faz o diagnóstico, a gente vê uma úlcera, uma coisa mais preocupante, onde se tiver um fator de risco, uma pessoa tabagista com uma úlcera na prega vocal, esse em geral já vai para uma biópsia, já vai para investigação, porque o risco de câncer é muito alto em pacientes que fumam e tem no exame físico uma úlcera na prega vocal. Sim. Boa parte, né, voltando um pouquinho, boa parte a gente consegue, né, com a fono, esses nódulos, essas lesões menores, os edemas, né? Então, justamente isso, é o uso inadequado, a pessoa força tanto, eu falo que é igual um sapato ali que a pessoa compra novo, apertado, ela vai lá e coloca aquele sapato, outro dia ela coloca o sapato no mesmo lugar, do mesmo jeito, ela não tem tempo, não tira aquele sapato, não muda os padrões, quer dizer, então aquela lesão vai se formando, né? Então, e se ela para realmente de lesionar, de forçar naquele mesmo lugar, esse calo ele tende a ser reabsorvido, né? Então, tem várias coisas que dá para se fazer. Então, é importante também olhar, né, doutora, a gente nem conversou sobre isso antes, mas a parte laboral, né? Então, tem muitos profissionais também que usam, né, a voz profissionalmente, então acabam falando mais, porque tem que falar mais, e se de repente eles não fazem realmente um cuidado, não tem um cuidado maior, acaba que é um pouquinho mais susceptível, é bastante mais susceptível a desenvolver certos tipos de lesões, né?
E voltando para a parte lá do agravamento da voz feminina, né? Então, que é o edema, né? O edema de Heineken, né? Que é aquele inchaço que fica ali. Também tem outras patologias que fazem com que a voz fique mais grave, né? Tirando a parte do nódulo, tudo, mas hoje em dia, não sei se aparece muito lá, tem a parte hormonal demais, né? Sim. Então, hoje, né, a gente vê, acho que virou até uma coisa um pouco mais comum, a gente vê pessoas, né, principalmente mulheres, usando os hormônios androgênicos, Sim. né, para ganhar massa muscular e etc, né? Então, isso é muito importante que as mulheres tenham uma noção de que isso pode levar a mudanças da prega vocal e, infelizmente, essas mudanças são irreversíveis. Sim. Se você parar o hormônio, se você tentar cancelar o que aconteceu pelo uso do hormônio, isso não vai acontecer. Sim. Isso não volta atrás. Infelizmente, a gente já está tendo casos de mulheres procurando tratamento cirúrgico para feminizar uma voz, Sim. como nos casos, né, da harmonização de gênero, né? Então, isso, mulheres que não é um caso de harmonização de gênero, ela é do gênero feminino, mas a voz foi masculinizada pelo hormônio e ela se submetendo, às vezes, a cirurgias que são mais comuns na harmonização de gênero para tentar recuperar uma voz feminina que elas tinham, né? Então, isso é um alerta, eu acho que serve aqui como um alerta para as mulheres. Muitas vezes, algumas até tomam medicamentos, tomam hormônio e não sabem que isso pode acontecer, não são informadas pelas pessoas que indicaram esse hormônio, né? Algumas mulheres, eu já tive uma paciente que chegou, uma menina muito delicada, um rosto muito delicado, com uma voz muito masculinizada. E eu perguntei, você tomou algum hormônio? Eu falei, sim, tomei. Eu falei, tinha androgênico? Ela falou, não, mas não é possível. Então, ela tomou um hormônio que ela não sabia que tinha androgênico ali, né? Então, sim, esse é um caso também muito importante. Então, como você falou, dos profissionais, né? Então, claro, a gente tem muito problema de voz com professores, né? Então, usa a voz constantemente, muitas vezes salas muito amplas, muitos alunos. Então, na tentativa de dar conta de emitir a voz para todo esse ambiente muito grande, falam mais alto, forçam, muita carga horária. Tem professores que dobram a carga horária, né? Então, sim, esses profissionais é sempre uma área de muito risco para ter problemas vocais, né? Sim, e os professores não têm preparo. Eu falo que se tiver um preparo físico para isso, preparo físico mesmo, né? Então, eu falo que se você vai fazer uma corrida, você tem que ter um preparo para a corrida. Se você vai trabalhar falando 8 horas por dia, você tem que ter um preparo físico, né, de prega vocal, respiratório, postural, para você conseguir aguentar essa demanda. Só que a gente sabe que a maioria deles não tem nenhum preparo físico, nenhuma conscientização, inclusive, né? Inclusive, eu tive agora, teve muitos pacientes que apareceram por conta da demanda de admissão de prefeitura. Algumas das professoras já eram da prefeitura via contrato, e aí tiveram que fazer o exame para agora passar realmente, né, pelo concurso. E, quer dizer, mas já estavam com lesão, mas elas serviram à própria prefeitura, mas agora estavam com lesão e não poderiam ser admitidas. Então, olha só a controvérsia que acabou gerando ali por falta realmente de uma orientação, de repente, muito simples, muito básica, que acaba acontecendo, né? E voltando à parte hormonal, lá também, então já apareceram para mim também algumas moças lindas, 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 e com uma voz totalmente masculinizada. A gente consegue facilmente identificar uma voz que não está compatível com aquela pessoa, a gente percebe que não é uma voz com outras patologias de nódulo, nada, é uma voz totalmente diferente, masculinizada, não combina com o perfil. Eu falo que tem que verificar muito se vale a pena, e elas não sabem, né? Então, os médicos não orientam, às vezes, né? Então, elas não sabem, não têm essa ideia. E o maior problema é que muitas delas usam a voz, de repente, para um trabalho. Se for um cantor, uma cantora, ela perde totalmente a qualidade vocal, ela vai perder agudos. Quer dizer, então, se ela foi para poder ter um físico, de repente, um pouco mais firme, mas a voz dela, que era o principal carro-chefe, às vezes até o ganha-pão dela, acaba que vai sair muito prejudicado. Então, tem que ter pedir essa informação, né, para os médicos. Se for no otorrino, pede para o otorrino. Se for no endócrino, conversa com o endócrino. Veja se faz sentido, porque realmente depois a gente não consegue mudar muita coisa. Então, quando apareceram para mim, eu não consegui... eu falei, olha, eu não consigo mexer nessa prega vocal, a gente vai conseguir tentar suavizar um pouco mais, mexer em algumas características acústicas para tentar fazer com que a voz fique o mais suave possível, mas agudizar essa prega vocal, tirar aquela massa ali, a gente não tem como, né? A gente não consegue ter infelizmente a gente não consegue ter essa demanda, né? E tem outras doenças também que a gente sabe, né? Doenças também sexualmente transmissíveis, também, né? A gente sabe que acabam também interferindo na prega vocal. Então, você fala, o que tem a ver? Tem tudo a ver. A gente sabe que tem a ver, né, doutor? Então, acaba interferindo. E vamos falar um pouquinho da respiração.
A respiração interfere na voz, assim, pelo seu ponto de vista, né, no que tem atendido aí durante tantos anos? Quantos anos de profissão já, doutora Aguinaldo? Já são 30 anos de profissão. 30 anos de profissão, eu já conheço o doutor Aguinaldo, acho que é uns 20, eu imagino. 23 anos já que eu estou aqui em Joinville, né? Esse período aí que a gente se conhece. Muito bacana, né? O doutor Aguinaldo, ele atende, hoje ele ainda atende na 3 de maio, não é isso? Então, atende ali já fazem anos, então tem muitos pacientes mesmo que a gente acabou atendendo em comum ou acompanha simplesmente pela clínica, né? Então, o doutor Aguinaldo é uma ótima referência aí nessa parte de otorrino, né? Cirurgias, então é um caso que eu encaminho assim de olhos fechados, que eu sei que vai ser bem atendido, né? E me diz uma coisa, a parte respiratória, nos conta um pouquinho, isso pode interferir no padrão vocal? Sim, para a gente entender como é que é o fenômeno da fala, né? A fala, a laringe, ela é como se fosse a corda de um violão, ela dá só aquele tom fundamental. E aquele tom fundamental, como eu disse, ele é o fundamental, ele Sim. tem que sair bem lá Sim. na prega vocal, então esse cuidado todo com a prega vocal, né? Tudo que a gente puder fazer para evitar danos para a prega vocal, porque lá é o fundamental. Mas a voz, ela depois vai ser modulada na garganta, né? A cavidade oral, e o nariz, os seios da face. Então, toda a área respiratória, ela também vai influir na como a gente expressa a fala como um todo, né? Então, a qualidade da nossa voz também vai ter relação com a qualidade da nossa via aérea superior, né? Então, nesse caso, é claro que, às vezes, uma voz muito anasalada, né? Então, pode ter aí uma obstrução nasal, várias alterações que estão influenciando nessa sua qualidade vocal. Também, se a gente respira mal pelo nariz, a gente vai levar um ar mais seco, menos úmido lá para a prega vocal, né? Sim. Então, muitas vezes o paciente que tem apneia do sono, que ele ronca muito à noite. Então, muitos pacientes que me procuraram, já vários casos que procuraram para que a queixa era vocal, mas investigando e questionando, eu descobri que eles roncavam. A causa, A né? causa do dano ali da laringe, que o que estava realmente impedindo a laringe de funcionar bem era um problema respiratório, né? Essa síndrome da apneia de sono, você respirar mais pela boca, um ar seco, né? E também não ter toda a qualidade quando o ar passa pelo nariz, né? Então, sim, o nariz é fundamental, não só o nariz, mas toda a via respiratória, boca, faringe, tudo isso envolve uma boa qualidade vocal. Sim, porque você acaba tensionando, né, doutor? Então, se você não respira bem pelo nariz, você acaba realmente tensionando a região laríngea e ao longo do dia você tensionando isso muito, aí vem realmente outras lesões, né? Você acaba não tendo problema. Eu falo que é diferente de quando você tem uma gripe, né? Então, que é uma coisa provisória, que é aquilo que, né, que foi citado no começo, que é né, às vezes uma semana que ficou com aquela gripe, ou aquele período, né, que está com resfriado. É diferente você sair daquilo. Outra coisa é aquela pessoa ter de maneira crônica, né? E existem outros tipos de patologia também, isso é no caso com um bom cirurgião, que é o seu caso, que podem também estar verificando, né? Não só a estética, mas também a parte funcional. Por exemplo, os desvios de septos, né? O que seriam isso? Consegue especificar ou quais as outras vertentes que a gente pode olhar? Provavelmente a causa mais comum de obstrução nasal é a rinite, né? Assim, muitas pessoas, alguns dados mais antigos calculava-se que em torno de 30% da população tem algum grau de rinite. Muita gente pensa que não tem rinite porque não tem o combo completo, não tem a coriza, os espirros, só tem uma obstrução nasal leve. Sim. Muitas vezes essa obstrução é o sintoma da rinite, né? Então a rinite ela pode ser facilmente diagnosticada, né, no consultório, depois com exames laboratoriais, etc. O desvio de septo, né, a cavidade nasal ela é dividida em duas, né? Então a gente tem cada narina e no meio a gente tem esse septo. Ele é composto por uma parte cartilaginosa e uma parte óssea. Teoricamente, a gente teria um limite para essa cartilagem crescer, porque a gente tem um osso muito firme, que é o assoalho da cavidade nasal, que é o céu da boca, e um osso muito firme, que é o nosso osso nasal aqui em cima, que seguraria o crescimento da cartilagem. Mas a cartilagem ela acaba, então, crescendo mais, tem essa resistência, ela começa a dobrar, ela começa a crescer, a lateralizar. E isso pode causar só uma lateralização interna do septo e, às vezes, também uma lateralização externa, né? As deformidades externas, às vezes um nariz que você olha externamente ele é desviado, com certeza esse septo é desviado. Então, essa relação da obstrução nasal com a deformidade do septo e, às vezes, a deformidade externa podem ser corrigidas, né? Devem muitas vezes ser corrigidas com cirurgias de septoplastia, às vezes a rinoplastia associada para mudança das deformidades externas também. Exato, exato. Eu fiz cirurgia não estética, mas eu fiz a de septo. Eu fiz adulta, fiz com 25 anos.
Fiz a adenoide, a amígdala e o desvio de septo. Então, quer dizer, na infância inteira eu sofri com aquilo, adolescência, ficava frequentemente rouca, então tinha dificuldade com algumas coisas, eu gostava de cantar, fazer, mas frequentemente eu ficava ruim. E aí só na fase, depois que eu terminei a faculdade, falei, não, agora eu vou fazer por conta, peguei, fui lá e fiz. E realmente é um divisor de águas, né? Então, nesse momento eu nem fiz a estética, até poderia ter feito, aproveitado, mas a parte do desvio de septo, que foi ali melhorado, né? E isso realmente mudou muito meu padrão de vida, assim, né? Respiratório, dormir melhor, esse tipo de coisa, né? Então, a gente sabe que também na estética, hoje em dia, também é muito visualizado, né? Para todo mundo é uma cirurgia estética, por exemplo. Quais são os indicadores? O que vocês avaliam? Ah, eu quero fazer. Não, mas não é para você. O que vocês avaliam para ver se é realmente para a pessoa ou não? Eu acho que o mais importante é que a pessoa tenha um conhecimento do que ela almeja com aquela cirurgia, né? A cirurgia ela deve ser, principalmente a estética, né, uma rinoplastia, ela deve ser muito mais para uma coisa pessoal. Ela não deve responder uma demanda de sociedade, ela não deve responder uma demanda do porque as pessoas me criticam, ou porque eu tenho alguma coisa familiar que não gosta do meu nariz. Não, é uma coisa que deve ser sua, né? E depois a gente tem que ter uma boa avaliação com um especialista. E aí a gente buscar uma coisa de realidade, né? Porque às vezes um nariz de uma forma, muitos pacientes às vezes trazem um modelo de um nariz que para ele, para aquele rosto, né, para aquela pessoa não é possível, né? Embora as técnicas hoje avançaram bastante, é possível muitas vezes com a simulação que a gente faz de frequência chegar muito perto do que a pessoa imagina, mas a gente tem que sempre levar em consideração como é a pele do nariz, como é a característica da cartilagem. Então, isso é um fato, né? Se aquela cirurgia realmente é para você e não para a sociedade. Ela tem que ser para você, não para uma necessidade social. Segundo, se ela tem também uma relação funcional. Você respira mal, né? Então, você vai aliar a resolução de um problema funcional a uma coisa que você deseja. Então, como você colocou, você fez a septo, e talvez pudesse ter feito a rinoplastia, né? Hoje eu digo, se os pacientes têm um desejo de fazer uma rinoplastia e eles sabem que eles têm uma necessidade de fazer uma cirurgia funcional, uma septoplastia, o ideal é que essa cirurgia não seja separada. Sim, já Que faz ela junto. faz junto, até porque as técnicas modernas se baseia muito na correção do septo para mudar a parte externa, Sim. né? Então, acho que é fundamental essa importância, assim. Mas, então, e também tem os pacientes com trauma, né? Muitas vezes a deformidade nasal é traumática, né? Que resulta em deformidades que devem ser necessariamente corrigidas. Então, tem vários aspectos aí de por que alguém poderia ou necessitaria fazer uma rinoplastia. Mas deve acontecer aquelas, eu queria um nariz desse. Aí chega lá com uma foto de uma atriz, alguém que tem um nariz lindo, mas não combina com o perfil facial. E às vezes na própria anatomia não permite chegar Sim, lá naquele lugar, né? Mas com certeza as técnicas permitem hoje mudanças fantásticas, assim, Sim. né? Eu acho que a gente tinha alguns limites há algumas décadas atrás. Sim. Acho que a rinoplastia teve uma evolução fenomenal nos últimos 10 anos. Tecnologia que foi associada, maneiras de cortar o osso de outras formas. Então, assim, tudo que mudou nos últimos 10 anos permite muito mais hoje a gente ter resultados previsíveis e chegar mais perto daquilo que o paciente deseja, né? Não, perfeito. Perfeito mesmo. Vamos voltar um pouquinho ali agora ao padrão vocal também, novamente, né? Então, a gente falou da multidisciplinariedade, né? Os profissionais, né? Que atuam juntos, né? Então, quais normalmente são os profissionais? Falou da neurologia, falou da gastro, a fono. Tem mais algum profissional que vocês também trabalham juntos ou não? Seriam basicamente esses? Eu acho que esses são os mais comuns da gente trabalhar junto, né? Mas se a gente tiver um paciente que às vezes tem problemas respiratórios, problemas pulmonares, é comum a gente chamar também, né, a participação de um pneumologista ali para melhorar o padrão respiratório. Se o paciente é asmático, tem uma bronquite, então é importante cuidar dessas outras áreas também, tudo está envolvido na respiração. Então, nesse caso, às vezes também um fisioterapeuta, né, para melhorar o padrão respiratório, né? Eu diria que talvez até, muitas vezes, até se a pessoa... A gente sabe que hoje, né, o exercício físico ele é muito importante para a saúde. Muito. Né? Então, vários estudos já mostram que se a gente quer ter qualidade de vida a longo prazo, quer ter uma independência a longo prazo, é muito importante ter exercício físico, né? Então, assim, aí os educadores físicos, fazer uma academia, musculação, tudo isso pode também melhorar o seu condicionamento da musculatura respiratória. Né? Porque, no fundo, a respiração ela é um ato muscular. Sim. Né? O diafragma, os músculos intercostais.
Então, ter todo esse cuidado com a saúde, né? Sim, eu falo que a respiração é a base da voz, né? Se você não tem uma boa respiração, não adianta querer que tua prega vocal resolva o problema, porque ela não vai resolver. Você precisa ter um combustível, que é o ar, né? Que está lá nos pulmões. Então, a gente também caminha muito e hoje a gente trabalha na fonoterapia também com alguns recursos visando essa atividade física. Por exemplo, se a pessoa trabalha cantando e pulando, ou trabalha falando, andando por ali, a gente faz isso, a gente simula isso de certo modo, também na prática do consultório, para que realmente a hora que ela precisar, essa prega vocal dê conta, né? Eu falo assim, não adianta você estar todo hipotônico, flácido, e de repente você precisa fazer alguma coisa e teu corpo não vai responder. Então, a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? Então, a respiração, como é que a gente projeta essa voz. Hoje em dia, a gente se utiliza de muitos recursos, como a laser terapia, nos pós-cirúrgicos mesmo, que vocês acabam encaminhando, eu pego muito pós-cirúrgico. Eu uso muito a laser terapia para drenar, para recuperar mais rápido, para ajudar a cicatrizar. Então, tem uma resposta absolutamente boa. A gente usa muito a termoterapia, que é o uso do gelo mesmo, do quente, para vários recursos, não só pós-cirúrgico, mas para recursos pós-fala excessiva, então a gente com recuperação tecidual. Então, tem muita coisa interessante que a gente acaba ajudando o problema a não piorar, né? Aí, de repente, poxa, às vezes usa alguma medicação que o doutor encaminhou, mas a gente usa outros recursos juntos e acaba que vai potencializando aí a resposta e as melhorias desse paciente. Acho que isso que é interessante, né? Então, assim, me diz uma coisa, quais são as principais orientações que vocês passam para todo mundo que chega lá? Às vezes tem aquela pessoa que não tem... Vamos descartar um pouquinho essa coisa hoje do câncer, né, do CA, outras lesões mais sérias. Mas aquele paciente que fala, eu tô meio rouco, eu quero ver. Quais são aquelas gerais que a gente passa para todo mundo, inclusive para quem está em casa, né, que a gente pode estar orientando? Então, vamos fazer aqui um trocadilho, aqui, vamos ver quais são as orientações para a gente poder somar na vida de quem está vendo em casa, né? Então, cuidados vocais, né, para todo mundo, né, que seria importante. Hidratação, né? A gente deve sempre estar muito bem hidratado. A gente tem tido verões cada vez mais quentes, né? Sim. Então o uso de ar-condicionado é muito comum. Sim. Às vezes a gente vê até pessoas que no inverno dormem com ar-condicionado, né? Sim. Então, e o ar-condicionado, a maneira dele resfriar, porque ele tira a umidade do ar, e essa Sim. umidade está saindo da gente também. Sim, Né? exato. Então, para profissionais que ficam expostos muito período dentro de ar-condicionado, Sim. expostos ao ar-condicionado devem se preocupar muito com a hidratação. Pessoas que trabalham com a voz, né, devem também ter esse cuidado. Uma coisa que a gente deve cuidar é com a nossa alimentação. Né? Então, a gente falou muito do refluxo, Sim. né? Mas o refluxo, ele pode ter uma base fisiológica, que é a gente ter ali um alargamento da nossa válvula esófago-gástrica, né, que um espessamento muscular que impede que o ácido suba para o esôfago, não pode haver um relaxamento disso, mas muitas vezes é o nosso hábito, né? A alimentação com excesso de alimentos que causam acidez, muitos produtos industrializados, bebida alcoólica, refrigerantes, doces, carboidratos de modo geral, aumentam a acidez. Mesmo que a gente tenha uma válvula boa, esse ácido pode subir de volta, né? Sim. Então, cuidado com a alimentação, evitar os alimentos ácidos. O café em excesso, né, ele relaxa, ele é um grande relaxador desse esfíncter, então é um cuidado que a gente deve ter. Claro, eu acho que é chover no molhado para pedir não fumem, né? Sim. Assim, cigarro é um vilão que todo mundo Sim, conhece, né? sim. Preocupa muito hoje entre os jovens, né, o uso do vapor, né? Embora ele seja ilegal e proibido, né? Mas o Brasil é um país onde tudo é permitido, Sim. inclusive o proibido. Sim, Né? exato. Então, é fácil conseguir acesso e os jovens estão aí consumindo uma coisa que vai ser muito danoso para eles no futuro. Então, o cigarro deve ser abolido. E também a gente deve evitar, quando a gente está com algum incômodo na garganta, alguma coisa, é o ran-ran. Né? Esse pigarro, esse esforço, isso é um esforço vocal. Sim. Você está traumatizando a sua prega vocal. Sim. Às vezes no inverno a gente tem muitos pacientes que ficam gripados e tem uma leve tosse. E a gente vê que aquela tosse é agravada pelo esforço de limpar, de tentar limpar um pigarro que às vezes nem está ali, mas a sensação de pigarro. E eles começam a fazer o ran-ran e aí é um trauma para a laringe, isso vai gerar mais tosse, mais problema vocal. Então, a gente já viu pacientes, às vezes, ficarem com lesões na prega vocal por um período de tosse e muito tentativa do ran-ran tentar limpar a laringe e causar danos na prega vocal. Então, acho que esses são alguns exemplos básicos assim do que a gente poderia indicar para todo mundo, né? Com cuidados vocais. Sim, complementando um pouquinho a hidratação, né, que o doutor falou, tem várias maneiras de hidratar. A gente fala, hidratar é só tomar água ali do lado.
Não, hidratar não é só tomar água. A gente consegue, sim, usar um soro fisiológico no nariz, a gente consegue fazer uma nebulização só com soro também. Isso são maneiras de hidratar. Hoje em dia tem aqueles umidificadores do ambiente que você pode colocar, né, para dormir, que te dá um certo conforto. Então, essas são maneiras de hidratação. Então, e não é deixar água realmente para tomar só naquele momento que sente que a garganta está seca. Tem que estar ao longo do dia, estar hidratando não só com água, mas tu pode colocar um chá, pode colocar um suco, mas tem que ter essa hidratação de maneira frequente, né? Isso que é extremamente importante, né? A gente fala, o café também é a mesma coisa. Eu falo, eu não vivo sem café de manhã. A gente precisa de um café, eu preciso de um café para acordar. Mas o problema não é um cafezinho de manhã, né? O problema é aquela frequência, né, doutor? A gente fala que, às vezes, professores, esse pessoal, eles têm as garrafinhas já lá direto, né? Então, o tempo todo tá passando e tá pegando. Então, esse que é o problema, que daí pode aumentar a acidez, pode ressecar a mucosa, né? Para quem tem refluxo, você acaba piorando bastante, né? E à noite, né? O doutor falou sobre alimentação. Então, uma coisa é você comer, sei lá, uma feijoada no meio-dia. Outra coisa é tu comer essa feijoada 10 horas da noite e deitar. Então, é a mesma coisa, mas o resultado é totalmente diferente, né? Então, quer dizer, tá piorando por conta do posicionamento. Então, tudo isso a gente tem que verificar, né? Ai, que chato. Não, não é chato, tem que cuidar. Então, deixa realmente para fazer umas bobagens só como exceção e não como via de regra, porque pior é o pior é o que tu faz todo dia, né? Exatamente. É aquilo que você sente todo dia, você vai lesionando, e teu corpo se acostuma com aquilo. Ele deixa de te incomodar, né? Acho que isso que é o pior, né? Não é normal, já é assim mesmo. E aí acaba que realmente o problema vai ficando cada vez pior. Na hora que tu procura, às vezes, uma ajuda, a lesão tá ali, tá instalada, e nem sempre a maneira de se tratar é aquela que, né, aquela mais simples, né? Às vezes precisa ter outro tipo de intervenção. Então, e a atividade física, né? O doutor falou, então isso também é extremamente importante. Né, esse movimento do cardio, né, essa respiração, essa projeção vocal, isso é extremamente importante. Então, a gente sabe que músculos fracos realmente demandam uma voz ruim. Então, tem um paciente até que eu atendo, que é um paciente que ele fez 3 cirurgias cardíacas, colocou válvula, fez um monte de coisa e teve também, acabou fazendo traco, ele teve vários problemas respiratórios e cardíacos. E aí ele veio porque está com a voz ruim. Então, assim, a gente conseguiu melhorar. Mas 100%, a gente sabe que com aquela respiração, com aquele problema cardíaco, que eu não posso colocar uma intensidade maior nos exercícios, por conta já das alterações cardíacas também, a gente fica bem limitado, né? Então, qualquer intervenção, tanto na parte pulmonar ou cardíaca, a gente sabe que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente vai fazer no consultório, né? Com aquilo que a gente vai orientar. E me diz uma coisa, em termos de cirurgia, as cirurgias mais comuns são realmente de prega vocal, agora entrando, né? Quais são as mais comuns? São de câncer ou o que mais que vocês acabam lesionando? E qual o pós dessas cirurgias? Normalmente falando, a maioria, né? A gente sabe que tudo tem exceção. Agora, falando do pós, qual o tipo de pós que acaba tendo? Ah, em uma semana tá ali voltando, não um mês? Conta um pouquinho pra gente. Se quiser contar algum caso também, a gente... Então, a jornada do paciente até a cirurgia, né? Porque o paciente que está sendo investigado por uma rouquidão, ele vai passar por uma série de avaliações, né? A primeira avaliação é pela avaliação perceptual da voz. É assim, a gente vai ouvir essa voz. Então, existem maneiras... no próprio consultório, o especialista ouvir a qualidade da voz, né? Intensidade, tempo de fonação. É uma maneira subjetiva, ela pode ser tornada talvez um pouquinho mais objetiva com os fonoaudiólogos que têm um domínio melhor, né? Elas têm tabelas e maneiras de graduar essa avaliação perceptiva da voz. Aí o paciente vai passar por um exame fundamental, né? Que é o exame de videolaringoscopia ou videonasofibrolaringoscopia, onde o otorrino ou o cirurgião de cabeça e pescoço vai poder olhar a prega vocal, então ver essa prega vocal e realmente examinando assim, detectar qual é o problema. É um pólipo, é um cisto, né? Qual é a lesão? Os exames eles podem ser complementados e eu acho que são exames que facilitam talvez muito mais, não tanto para o diagnóstico, mas para o acompanhamento dos pacientes, que é a avaliação computadorizada da voz. Então, são programas de software, muitos fonoaudiólogas têm nos seus consultórios. Então, você faz medidas objetivas, né? Você vê a frequência fundamental, a agitação da voz, jitter, shimmer, são termos técnicos, mas em geral reflete a agitação da voz, a qualidade da voz. Então você tem parâmetros mensuráveis que você pode comparar o resultado depois da cirurgia e depois da fono. Né? Em casos muito raros, aí para as doenças neurológicas, pode precisar de uma eletromiografia da laringe, que é testar como é que está o funcionamento neurológico desses músculos, né? Então, passou por tudo isso, fez o diagnóstico. As doenças mais comuns vão pensar ali no pólipo,
né, e os cistos de pregas vocais, as Sim. doenças benignas mais comuns. Então, geralmente, a cirurgia é muito rápida, né, uma cirurgia com anestesia geral, mas de uma forma Sim. ambulatorial, o paciente é operado e vai embora para Sim, casa no mesmo dia. perfeito. E aí a gente só tem algumas orientações, a gente pede repouso vocal depois disso, né? Não sim. falar. Então, é pensar no músculo que foi operado. E quantos dias vocês normalmente orientam? Normalmente, o mínimo de repouso vocal que a gente solicita é de 7 dias. É claro que a gente está falando de um profissional da voz, um professor, Sim. né, um cantor, alguém Sim. que realmente o trabalho dele seria uma demanda muito alta para Sim. aquela voz. Ela vai passar por um período de repouso vocal, que realmente não vai falar, mas talvez não vá poder voltar para suas atividades plenas logo depois da cirurgia. Né? Um Sim. profissional da voz talvez demande um pouco mais de tempo. Né? Uhum. E a gente tem alguns cuidados. É comum, mesmo depois de tratamento, mesmo que o paciente não tenha uma queixa muito evidente de refluxo, é comum a gente usar medicamento de refluxo, reduzir a acidez o máximo possível perto dessa prega vocal, ali no pós-operatório imediato. Né? E a gente, muitas vezes, todos esses pacientes são recomendados depois do período de fonoterapia. Né? Assim que eles estiverem recuperados, cicatrizados, vão para a fonoterapia. Sim. Eu falo que a gente, como fono, a gente atende... Muitos casos a gente atende até no antes, né? Antes da cirurgia, mesmo sabendo que provavelmente vai para a cirurgia, porque a gente acaba diminuindo o edema, né? O fato da gente diminuir o edema, diminuir o desconforto, faz com que a cirurgia seja mais promissora, né? Menos agressiva, até no sentido de recorte, porque daí tu diminui o edema, tu consegue enxergar melhor, consegue realmente retirar só aquilo que é necessário. E se tá realmente com aquela lesão muito inchada, muito grande, é muito mais difícil, né? Tu acaba tendo realmente, às vezes, um pós talvez não tão positivo, porque tu teve um recorte um pouquinho maior, né? Entrou em fibras que não deveria, né? Em camadas que provavelmente não precisaria tanto, né? Então, tem casos de cistos que a gente tem resposta legal com a fono, então a gente tem vários, né, casos de sucesso, mas nem todos, porque eles são mais fibrosos, né, são mais duros, então nem sempre a gente consegue ter uma boa resposta, mas a gente sempre faz, conseguimos sumir com a fono, né, conseguimos eliminar o problema, né, com os exercícios, ok, não conseguimos pelo menos, quando vai para a cirurgia, né, o pós, a cirurgia em si, o pós-cirúrgico também acaba tendo uma boa resposta. Então, isso que é interessante, né, esse trabalho multidisciplinar para ver o antes, para ver o durante, para ver o depois, porque a gente acaba realmente evitando muito problema, inclusive depois, né? A gente já orienta a pessoa. É uma preparação pré-operatória. Uma preparação, né? Então, realmente, tem pessoas que já saem achando que, não, tirei, tô ótimo. E acaba forçando do mesmo jeito também, né, doutor? Exato. Então, isso acaba acontecendo, né? Então, se forçou do mesmo jeito, se ele já teve, de repente, né, a gente sabe que o pólipo pode ter por abuso, mas nem sempre é por abuso. Mas, às vezes, o fato de ter, ele está forçando da mesma maneira, porque você está acostumado com um padrão vocal, com um perfil. Você colocando ali a intensidade no mesmo lugar, provavelmente ele vai vir a desenvolver outros problemas. Pode ser, inclusive, um nódulo, no mesmo local que já tinha lá, porque ele está forçando do mesmo jeito, né? A musculatura não foi acostumada, readaptada, readequada com uma nova função, né, com uma nova condição fisiológica que é um pós-cirúrgico, né? Então isso que é extremamente importante. Eu vou pedir agora para o doutor colocar agora algumas considerações para o Dia Mundial da Voz. Ele já falou bastante coisa, já orientou o pessoal, já deu bastante dica, né? Então, o que mais a gente consegue dizer para as pessoas em casa? Falo mais para os leigos, né? Para as pessoas que estão lá, poxa, já falou quantos dias, né? 7 dias, 10 dias, 15 dias. O que a gente pode esperar? E quais são as recomendações para esse Dia Mundial da Voz mesmo? Lembrar que a voz, né, é nossa forma de comunicação, né? Ela serve para a gente expressar nossos sentimentos, ela serve para trabalhar, né? Ela, assim, é uma maneira de relacionar. Nós somos seres sociais, né? Os seres humanos são seres sociais, eles não vivem isolados. Né? Então, nesse convívio social, a voz é um dos nossos maiores instrumentos, né, de relacionamento com as outras pessoas. Então, cuidar desse instrumento de uma forma adequada, com carinho, eu diria, isso é fundamental. Né? Então, evitar tudo que a gente possa fazer que fosse ruim para a prega vocal, porque não é só ruim para a prega vocal, é ruim para a nossa saúde. Né? Então, que impediria a nossa comunicação adequada com as outras pessoas. Né? Então, todos esses cuidados que a gente falou ali, de hidratação, etc. E lembrando de não fumar, né? E os jovens, um apelo, né? Não usem o vapor, né? Tentem evitar isso aí que está acontecendo. E assim, se você tem um quadro de rouquidão, eu acho que o mais importante é você procurar um especialista, né? Se essa rouquidão durou mais que 2, 3 semanas, é procurar, né? Porque muitas vezes você faz o tratamento adequado logo no início, você evita que aquela rouquidão persista por muito tempo,
ou você pode até diagnosticar algo que precisa ser tratado de uma forma muito rápida, né? Lembrando que tem o câncer, né, da laringe. Sim. O câncer de prega vocal, ele é muitas vezes diagnosticado, felizmente, precocemente, porque rapidamente ele dá rouquidão. Mas se a rouquidão ela é despercebida, o paciente não procura cuidado, ela vai passar muitos meses. E quando o câncer é cuidado bem precocemente, é um índice de sucesso excelente, mais de 90% de cura para um câncer de laringe que seja cuidado muito precocemente, logo no início, né? Então, todos esses cuidados, principalmente, evitar as coisas que causam mal e, se tiver rouquidão, procurar logo um especialista. Sim, procurar um especialista sempre, assim, eu falo. Acho que eu devia colocar na rotina, uma vez por ano, uma vez a um ano e meio, né? Se você trabalha com a voz, não tem nem o que falar. Uma vez por ano tem que ir lá fazer o check-up, faz o exame, tá tudo certo, tchau, tá tudo bem, né? Se você não trabalha com a voz, acho que dá para dar um espacinho um pouco maior, né? É como você colocou, é interessante que os órgãos públicos, quando eles vão contratar um professor, eles exigem um exame da voz. Sim, exato. Né? Uma videolaringo, eles querem que a gente olhe a prega vocal e diz que está tudo bem. Mas nem sempre eles oferecem o mesmo cuidado para esse profissional durante o trabalho. De ter uma atenção com a fonoaudióloga de forma rotineira, de ter treinamento vocal para exercícios que eles possam fazer para aquecer a voz, para preparar a voz para cada jornada de trabalho. Né? Então, esse aspecto no profissional seria muito importante. Eu acho que todo profissional da voz deveria ter a sua fonoaudióloga, que ele procure com frequência para orientar se os exercícios vocais estão adequados e ter um acompanhamento também, né? Exato. E talvez uma vez por ano fazer um exame também clínico. Sim, para ver se está tudo bem, olha ali, está tudo certo, tranquilo, né? E justamente, acho que depende da demanda. Ah, poxa, eu trabalho 4 horas por dia, é um tipo de exercício que eu vou fazer, é um pouco mais tranquilo. Ah, não, 8 horas. Então, isso tudo modifica, né? Assim como os outros trabalhos que a gente faz, a gente tem que ter um preparo específico, então isso é a mesma coisa, né? Então, a gente também tem que ter esse preparo. Em relação aqui em Joinville, por exemplo, estamos em Joinville, para quem está de fora, então aqui nós temos, sim, fono na prefeitura, então elas fazem um trabalho excelente, só que a demanda é muito grande. Elas não têm condição de estar realmente intervindo em todos os casos. Então, elas fazem uma orientação geral. Então, acho que vai depender muito, realmente, de cada caso e depende muito do próprio autocuidado. Porque eu falo assim, a gente orienta as pessoas, né? Então, a gente orienta, poxa, beba água, hidrate, evite gritar, evita fazer a competição sonora, evita, né, diminuir um pouquinho o café. Tem uma vida saudável. No geral, uma vida saudável é o que vai cuidar da tua voz também, né? Então, a gente orienta. Mas se as pessoas, de certo modo, não têm esses cuidados básicos, simples, então não vai ter profissional ali que vai dar conta. Além do mais, quando é um profissional para várias escolas, para várias professoras, não tem como, né? Então, por mais... Aqui tem um trabalho, sim, em Joinville, um trabalho excelente, mas a demanda é muito grande, elas não têm como dar conta, então é impossível. Então, por mais que tenham vários profissionais ali atendendo ali os professores, eles realmente não conseguem, né? Então, às vezes é o mesmo e é diferente você pegar no comecinho, você já se adequar com a rotina adequada. Poxa, eu vou começar a dar aula, já coloca na rotina, do que você realmente esperar ter um problema e tu procurar um profissional. Então, às vezes tem um afastamento, né? Então isso acaba acontecendo, né? E a gente tem que pensar que realmente a voz é o que aproxima as pessoas, a voz é o superpoder. Eu falo assim, em que sentido? Não adianta nada você ter um baita do conteúdo, você ter uma cabeça muito boa, você sabe, né, aquilo que você quer dizer, às vezes para ter um bom trabalho, né, para abrir caminhos, para abrir portas, mas se a tua voz não consegue ser realmente essa ponte, não consegue funcionar, não consegue tá rouca, ela atrapalha, ela suja, em vez de te ajudar, ela vai atrapalhar, ela não vai abrir os caminhos que você precisa. E é uma coisa tão simples, né? São músculos, são simples. A gente pode cuidar a vida toda dessa voz. Então, isso que é importante, né? Isso deveria ser também desde criança, né? Desde criança. Muitas vezes para profissionais, né, que querem se destacar no mercado, às vezes é super importante eles terem essa mudança. No caso de recente, eu não vou citar nomes, né? A gente teve um candidato à presidência da República que ele foi criticado porque a voz dele não era adequada, né? Sim. E aí ele fez um tratamento, ele fez uma terapia, ele deve ter tido intervenção, porque a gente vê como era o padrão vocal dele antes e depois dessa abordagem, né, com o profissional de voz. E como isso mudou na maneira como se ele relaciona com o público, né? Então, como ter, né, mesmo que a gente ache que a nossa voz está adequada, tudo, muitas vezes para quem vai trabalhar com a voz, é importante ter essa avaliação profissional, porque ela pode observar coisas que podem ser melhoradas, mesmo que a gente não perceba que aquela alteração exista. Sim, tô comentando agora justamente, eu já atendi também vários políticos, né, a gente também não cita nomes,
mas já atendi tanto por estar com a voz ruim, rouca, né? Então já não estava conseguindo fazer os discursos e falar com o público, aquela coisa. Mas também já outros que, poxa, agora eu vou ter conseguir me eleger e agora? Como é que eu vou falar o que na Câmara? Como é que eu vou? Então você vê assim que se elegeram por, né, porque são boas pessoas, enfim, mas ao mesmo tempo e agora, né? Como é que eu vou resolver esse problema? E a gente acaba tendo que ser meio que coach ali, treinamento pessoal, vamos tentar individualizar, vamos pegar as dores particulares de cada um para tentar resolver, né? Então isso acaba muito. E não só com essa área, né? Então a gente fala que empresários, eu já atendi muito, entrando um pouquinho em outro assunto, eu já atendi muito é, é, muda vocal, problemas de muda vocal. Então assim, adultos, né, que chegam para mim com aquela voz, homens, né, fortes, né, com padrão físico forte, mas com aquela voz extremamente aguda, infantil até, né? Então aí a gente fala, opa, já vieram alguns encaminhados, opa, e com exame normal, veio exame normal, laringe ok, às vezes com o laudo de uma fenda pequena, a gente já, opa. E aí a muda vocal, né? Então, justamente quando o menino está virando homem, né, naquela fase de adolescência, isso não foi completo. Não conseguiu finalizar da maneira que deveria por algum desajuste muscular naquele momento. E ali ficou e ali não consegue sair, né? Então a gente acaba, opa, mas dá para melhorar? Com certeza. Então tem casos que a gente tinha uma sessão ali, duas, pronto, virou a chave, mudou a vida da pessoa. Então, assim, se você não está feliz com a tua voz, não só a rouquidão, né? A gente fala que não é só, Não é só rouquidão. problema, poxa, é câncer, é a rouquidão, é um nódulo. Não, às vezes é realmente, poxa, minha voz está muito aguda. Não, minha voz não está legal. Deixa eu avaliar. Às vezes é um problema respiratório, né? Que tu trata ali a nasalidade, vai avaliar se precisa realmente fazer um tratamento com medicação, alguma coisa ou não. Então, tudo isso acaba interferindo. Então, dá para melhorar. Ajustes vocais são extremamente possíveis, então vai depender realmente da tua configuração, né? Física, óssea, muscular, coordenação, e a gente consegue estar melhorando, né? Porque a gente consegue, porque eu falo que tudo que é tecido mais mole, a gente consegue Modulado, né? o que é firme não, aí é com o doutor Aguinaldo, às vezes tem que entrar numa cirurgia óssea, né, tal. Mas o que é mole, né, que é às vezes o palato mole, às vezes a bochecha, a boca, a gente consegue estar modulando e dar uma característica diferente para essa voz, o que é muito, muito legal, assim, é muito interessante, né? Sim. Esses quadros onde a voz ela está destoando, vamos dizer assim, do gênero, né? Sim. Então, um homem que talvez não fez a muda vocal adequada e tem uma voz mais infantilizada, quase próximo de uma voz feminina, então, e também às vezes de uma mulher com uma voz um pouco mais masculina, então eles não têm essa conexão assim entre o gênero e a voz que eles estão apresentando. Primeiro, o tratamento sempre é fono, Sim. né? Porque a fonoaudiologia tem muito armamento para chegar em mudanças muito importantes. Hoje, nos pacientes que não conseguem ter esse resultado, né, você tem as cirurgias do arcabouço laríngeo, como você falou. Uma questão é a parte mole, né, as pregas vocais. Sim. Outra questão assim, é não conseguimos chegar lá. Sim, às vezes não tem anatomia para aquilo, por mais que a gente faça, não tem como. Então, as cirurgias do arcabouço laríngeo, ela se baseia como a corda vocal, corda do violão. Se ela está bem esticada, ela é aguda, ela vai tocar mais fina. Se ela está mais curta, mais relaxada, ela vai ficar mais grave. Então, você mudar o arcabouço laríngeo, você pode deixar uma voz mais aguda, uma voz mais grave. Então, são cirurgias que existem hoje, né? Claro, toda cirurgia tem seus limites, né? Sempre importante lembrar para o paciente do que é o real, do que é o possível e do que é o imaginário, do que a voz vai chegar, né? Sim. Mas também tem essas coisas que podem ser feitas pelas vozes desses pacientes. Sim, é importante, porque como a gente falou da parte estética, do nariz, a pessoa não, né, não se encontra, sente mal com aquilo, às vezes com a voz também, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, a gente brinca, né? Brinca, ri, mas pensa assim, se coloque no lugar, de repente, de uma pessoa, às vezes um homem grande, numa posição, às vezes, de liderança, uma pessoa super conectada, uma pessoa super inteligente, proativa, e de repente chega lá e não tem credibilidade, né? As pessoas estão rindo, estão tirando sarro, então você acaba realmente com o avanço realmente, né, profissional da pessoa, acaba com o emocional da pessoa, então isso influencia muito, né, e não só o homem, né, a mulher também, e a mulher hoje em dia por conta da parte hormonal também, então tem que pensar muito antes de fazer realmente uma mudança significativa, porque nem sempre a gente consegue mudar, né. Então, com características anatômicas, então às vezes a gente consegue, a parte fonoaudiológica consegue mexer com alguns tecidos, com alguns recursos, com alguns ajustes, que são extremamente importantes, mas tem casos que a gente não consegue, porque realmente a pessoa às vezes não tem característica, não tem musculatura para aquilo,
e aí entram sim outras cirurgias, outros recursos, e depois a gente se adequa com aquela condição e tá tudo certo, né? A vida que segue, né, doutora Aguinaldo? Acho que sempre é importante ter uma boa avaliação, ter um bom profissional para poder estar orientando, um bom profissional para estar acompanhando e para estar seguindo. Então, agora eu vou pedir para o doutor falar onde é que a gente encontra o doutor Aguinaldo, quais são as redes, onde é que a gente pode conversar, aquelas pessoas que têm dúvidas dos pacientes, até um outro profissional que também quer trocar uma ideia, quer né, trocar algumas considerações com o doutor, onde é que a gente consegue encontrar? O que a gente pode estar passando? Então, meu Instagram, né, é Aguinaldo Graciano. Né? Eu trabalho hoje em dia na Clínica Chung, ali no centro de Joinville. Então, são os 2 locais mais fáceis de me encontrar, né? Nas redes sociais e ali na clínica mesmo. Né? Também faço o meu trabalho, né, na rede pública, né? Assim, com orgulho, mais de 20 anos trabalhando na rede pública, levando também aquilo que a gente sabe fazer para os pacientes do SUS. Né? Acho que é importante também ter esse lado social também, né? De levar não só para uma parte da população, mas tentar deixar o nosso trabalho disponível para todo mundo. Né? Sim, acho que isso é importante, né, doutor? Não só realmente o particular, né, mas também realmente fazer o bem pelas pessoas. É para isso que a gente trabalha, né? A gente quer ver resultado, a gente quer ajudar as pessoas e é isso que nos motiva também, né? Ver as pessoas melhores, né? Então, agradeço muito a tua presença, agradeço muito. Acho que foi uma conversa bem interessante e importante para aquelas pessoas que não entendiam nada, que de repente estão se sentindo ali em dúvida em relação a quando procurar, como procurar. Então, realmente agradeço demais a tua disponibilidade. Então, para quem quiser saber um pouco mais, pergunte para a gente. E quem quiser também nos seguir, siga ali Tratas também, siga ali a nossa rede social, se conecte conosco, dê sugestões dos próximos materiais para a gente produzir também. Conheça também a nossa plataforma, tratas.com.br, que está vindo aí fresquinha, a versão 2, cheia de novidades para você. Nos convidamos vocês para os próximos podcasts e até mais. Tchau, tchau.